Alô, alô, alô! Aqui para falar das novidades da semana no nosso à la carte. Vou começar falando de O Idiota, de Akira Kurosawa, o genial cineasta japonês. O Idiota é uma adaptação da obra também magistral do grande escritor russo Fyodor Dostoiévski, conhecido pelos seus livros e pela sua literatura muito dramática. Esse livro tem 700 páginas, é uma história que vai tendo uma série de reviravoltas e o Kurosawa fez essa adaptação que terminou tendo 166 minutos. Não é para desanimar você, pelo contrário, é para saber que você tem uma longa história pela frente. Nessa adaptação para o Japão, a história se passa pouco depois da guerra e esse soldado, durante a guerra, tinha sido condenado por traição e estava para ser executado quando foi inocentado e, portanto, escapou da execução. Mas esse trauma, né, de vou ser executado, não vou ser executado, faz com que ele fique um tanto quanto lesado e ele então passa a ser tratado pelos colegas como um idiota. Aí vem o título do livro e o título do filme. Ele vai embora, conhece um homem, eles juntos vão por uma cidade onde tem essa mulher que trabalha para esse homem mais velho como acompanhante, mas o cara mais velho já não quer mais essa mulher, enfim. Toshiro Mifune, claro que está no filme, num dos papéis secundários, e o personagem principal é interpretado por um ator absolutamente extraordinário, era muito famoso na época, um ator formidável, assista que você vai ver. A história é cheia de reviravoltas e mudanças, deixo para vocês assistirem, acompanharem, se você já leu o livro tem uma ideia, mas essa adaptação japonesa, Kurosawa, um filmão, O Idiota. O segundo filme é um super lançamento aqui, chegando para você direto no nosso à la carte, Nossa Senhora do Nilo, lançado nos cinemas no final do ano passado e já está vindo aqui para vocês. Olha que cartaz lindo que tem esse filme. É um dos cartazes mais bonitos que eu vi recentemente no cinema. A história se passa em Ruanda, nos anos 70. O filme é dirigido por um afegão que mora na França, baseado num livro escrito por uma mulher de Ruanda que vivenciou esses eventos. Ruanda é um país que ficou, infelizmente, tragicamente conhecido por aquele massacre que os Hutus promoveram contra os Tutsis, são as duas etnias que viviam e vivem em Ruanda nos anos 90. E aqui nessa história dos anos 70 a gente tem esse microcosmo, que é a Nossa Senhora do Nilo, uma escola dirigida por freiras belgas em Ruanda, um pouco afastada da cidade, e a gente tem essas meninas que reproduzem um pouco dessas diferenças, né, entre Tutsis e Hutus, e também as coisas normais de adolescentes, disputas, amizades, traições, e simultaneamente a gente tem os ecos do que está acontecendo no país. É um filme muito intenso, filme bonito e um filme passado na África. Você tem acesso a pouquíssimos filmes vindos da África. A gente está trazendo aqui para vocês direto dos cinemas para você poder assistir e conhecer. Solomon e Gaynor é um filme do Reino Unido, mas que foi indicado ao Oscar de filme estrangeiro em 1999. Aí você fala, ué, mas não tem que ser em outra língua? Porque esse filme se passa em 1911 no país de Gales e conta a história desse rapaz judeu que é um vendedor de porta em porta, que esconde naturalmente a sua condição porque existia um antissemitismo grande ali no país de Gales, e ele conhece essa moça local nessa cidade do interior, eles se interessam, se apaixonam, começam a namorar, mas o irmão da moça é um antissemita radical, o pai dela é um ogro, cara muito violento, e a história vai ter aí um desenrolar dramático, né? É um filme bem intenso, bem dramático. E como o Salomão é um judeu imigrado, né, da Europa, ele fala em casa, com a família, em várias oportunidades, Yiddish. E no país de Gales, no interior do país de Gales, se fala o galês, ou gaélico. Então o filme não era falado em inglês praticamente, tem poucas cenas faladas em inglês. Ele pôde se qualificar e terminou selecionado. É um filme forte, um filme muito dramático. Se você gosta desse tipo de filme, prato cheio para você. Além do que, nunca tinha entrado no streaming no Brasil e há muito, muito tempo não passava por aqui. Agora, outro desses filmes ingleses que a gente vem trazendo para vocês dos anos 80, começo dos anos 90. E olha o título, Rita Sul e Bob Nu. Já deu para ver que tem um certo deboche, embora não seja exatamente uma super comédia. Tem momentos engraçados, tem momentos dramáticos. A história se passa em Yorkshire, que é ali no norte da Inglaterra, né? Ou seja, ao redor da cidade de York, uma espécie de capital regional. Aquela
classe média baixa, bem típica da Inglaterra. E essas duas moças que estão no colégio já num dos últimos anos, jovens moças, jovens mulheres, estão muito animadas, a gente acompanha elas e elas acabam se envolvendo num flerte com esse homem mais velho, casado, as duas, esse triângulo simultâneo, porque não é que ele sai com um e sai com outro, é junto. Enfim, você vai acompanhar e vai assistir. Uma curiosidade é que, para quem conhece bem inglês, para quem já foi para a Europa, a Inglaterra, embora não seja um país tão grande assim, era muito peculiar nos seus acentos. E existe um acento muito característico da região de York. Mas o Alan Clarke, sabe-se lá por quê, fazendo esse filme realista, pegou para os papéis principais pessoas da região do Lancashire, que tem um acento completamente diferente. Se você prestar muita atenção, você talvez perceba a diferença do acento. A mãe de uma das moças é bem de York e tem esse acento típico, e as duas moças e o Bob têm o acento do Lancashire. É uma diversão a mais, se você tiver muito bom ouvido para a língua, você talvez perceba. E na época causou uma certa crítica, né, dele ter feito esse filme com cara realista e com um acento errado. Bom, um filme que tem um título curioso, uma temática curiosa e mais um desses filmes ingleses dos anos 80 que vale a pena conhecer. Rita Sul e Bob Nu. E mais uma informação. Terça-feira a gente sobe ali naquela nossa retranca de super lançamentos, que são os filmes que você paga um valor para assistir. Diário de Viagem, dirigido pela Paula Kim, é um filme brasileiro recente, lançado no ano passado nos cinemas. Filme muito bonito, muito feminino, um filme muito contemporâneo que fala de uma questão muito atual, infelizmente. Esta jovem que, sofrendo todas as pressões da passagem da vida infantil para a vida jovem, acaba sofrendo de anorexia. É um belo filme, a Paula Kim tem muito talento, filme, como eu disse, lançado no ano passado nos cinemas e que a gente está trazendo aqui para vocês, portanto, super inédito no VOD, vindo direto das salas de cinema. Tá lá a partir de terça-feira. E também, aproveitando como sempre, vai ali nos comentários e deixa o seu, que filme você ficou com mais vontade de assistir e outros comentários que você queira fazer. Que programação, hein? Um Kurosawa, um filme da África ineditíssimo, 2 filmes ingleses, um deles indicado para o Oscar. Vale a pena você montar o seu cardápio, tudo isso para vocês a partir de hoje aqui no nosso à la carte.